Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este domingo, dia em que nós celebramos a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Solenidade esta conhecida como Solenidade de Cristo Rei. E amados irmãos e irmãs, como primeira leitura, a Igreja nos apresenta o texto lá do segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículos de 1 até 3, que nos diz assim: Naqueles dias, todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebrom e disseram-lhe: Aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Tempos atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel. E o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel e serás o seu chefe. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel até o rei em Hebrom. O rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom na presença do Senhor e eles o ungiram rei de Israel. Mas, irmãos e irmãs, onde esse texto se encontra na Sagrada Escritura, já está exatamente quando o povo começa, quando todas as tribos começam a de fato reconhecer Davi como ungido de Deus. E aí é interessante que no versículo número 1 diz que todas elas, todas, vêm então encontrar-se com Davi em Hebrom. E a frase que eles falam é muito bonita, Aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Muito mais do que apenas dizer somos da mesma linhagem sanguínea que você, eles estão dizendo que sentem uma unidade verdadeira. E aí eles começam então a compreender que muito mais do que apenas uma pessoa que ocupa um cargo de governança, por exemplo, eles começam a perceber ali que Davi de fato representa o povo diante de Deus. E aí depois eles vão para o versículo 2, No versículo 2 começa a falar que no reinado anterior, no caso de Saul, Davi apenas dirigiu os negócios em Israel como um governador. Mas agora o que é que o Senhor disse para ele? Tu apacentarás. E aí esse verbo aqui é interessante, porque Davi aparece agora não apenas como um mero rei, mas como um pastor rei. Alguém que cuida então do rebanho. E aí, claro, estamos diante de uma solenidade que o nosso foco tem que ser na figura de Jesus Cristo. Então isso aqui já nos chama a atenção para Cristo como bom pastor. Um bom pastor e definitivo pastor, rei definitivo da humanidade. Assim como Davi também acabou vivenciando essa realidade, E aí diz o texto que todos os anciãos de Israel vão, então, interessante que os anciãos sempre representam aqueles que são líderes e que a sua palavra tem uma grande força, e eles acabam ali efetuando uma aliança juntamente com Davi. Essa aliança automaticamente ela ecoa com a aliança trazida ali por Jesus Cristo. Em Cristo vivenciamos aí uma nova aliança. E aí, amados irmãos e irmãs, o texto bem curto já traz essas realidades, mas eu queria, à luz dele, fazer alguns comentários aqui que são importantes para a nossa vida cristã. Primeiro, sempre que nós refletimos sobre liderança, vem questões como poder, aplausos, glória. E é interessante que a palavra que aparece como grande chave para essa primeira leitura é apacentar. A liderança para nós cristãos, muito mais do que um local de honra, um local de glória, um lugar de poder, é um local de serviço. E esse serviço está atrelado ao sacrifício, ao dar-se, ao entregar-se, ao ofertar-se. É isso que nós realmente somos chamados, somos interpelados pela palavra a refletir. Para nós cristãos, liderar qualquer coisa é aquele que mais serve. Eu acho interessante pensar sobre isso porque, infelizmente, algumas pessoas não entendem essa realidade. Em quantas e quantas paróquias nós temos aí coordenadores, presidentes, líderes, até mesmo padres, que, infelizmente, enxergam o seu cargo, a sua função, como um local de glórias, de honrarias. Todo mundo tem que lhe servir, todo mundo tem que lhe esperar, todo mundo tem que lhe obedecer e por aí vai. Sendo que não é essa a dinâmica. Jesus aparece como pastor que cuida. Nós também somos chamados à mesma coisa. Esse texto também nos evidencia 3 palavras-chave que eu acho que a gente pode refletir muito bem sobre elas. A primeira é a vocação. Antes de Davi ser algo, o próprio povo reconhece que Deus antes o chamou. A liderança, ela não é uma conquista pessoal, como se fosse um mérito. Eu me esforcei, me esforçando, eu consigo chegar nesta posição. Mas antes de qualquer coisa, a liderança ela tem esse caráter vocacional. É Deus quem chama.
É Deus quem impele, é Deus quem convida, é Deus quem capacita. E aí é interessante essa reflexão porque, da mesma forma, quando a liderança se sentia ali triste, para baixo, capenga, sem força, sem ânimo, é preciso voltar à fonte. Amados irmãos e irmãs, vamos parar de achar que eu estou perdendo meu ânimo como liderança porque é culpa de alguma outra coisa. Como se a culpa é disso ou daquilo, mas é em Deus, Ele é a fonte da minha missão. Ele é aquele que pode me dar ânimo para que eu possa continuar nesta vocação. Segunda coisa é a unidade. É muito bonito ver que todas as tribos enxergam na figura do líder que eles são um só. Amados irmãos e irmãs, também precisamos enxergar isso. E aí, tanto do âmbito universal como no âmbito mais micro, né? No âmbito macro e no âmbito micro. No macro, é preciso olhar, por exemplo, para o nosso Papa, entender eu faço parte dessa mesma igreja. Olhar para a sua diocese, eu faço parte desta diocese. Aquilo que acontece do outro lado da diocese também, de algum modo, também me dói, também implica em mim. Sabe, isso é importante a gente refletir. Às vezes fica parecendo que nós estamos aí numa era onde cada um vive uma igrejazinha em particular dentro das suas quatro paredes. E não é esse o nosso chamado. E o último ponto é a ideia da aliança. Amados irmãos e irmãs, uma das coisas mais bonitas sobre a aliança que é feita no contexto bíblico é que geralmente é Deus quem toma a iniciativa desta aliança. Deus ele faz uma aliança conosco. Olhando já com a figura de Jesus Cristo, Ele que é o autor da segunda aliança, segunda e eterna aliança, né? Nova e eterna aliança, que a gente diz na liturgia, é preciso entender que é Ele que toma a iniciativa. É Deus que de fato quer se encarnar no ventre da Virgem Maria para não nos deixar alheios. Ele quer nos trazer de perto. Ele quer de fato elevar a nossa natureza pecadora, humana, frágil, elevá-la. Né? Olha que coisa bonita da parte de Deus. É um rei que não quer súditos, mas quer de fato que cada um daqueles a qual ele de fato reina, ele quer elevar. É isso que Jesus faz conosco. Amados irmãos e irmãs, olhar para esta solenidade é lembrar que temos uma vocação, temos uma aliança e de algum modo também nós também somos chamados, assim como Davi, a sermos reis, a ajudar na construção do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E a pergunta que eu te faço, o que é que você tem feito para ajudar a construir esse reino aqui na Terra? Pense sobre isso à luz dessa primeira leitura. Que esta primeira leitura possa te motivar a entender ainda mais, com profundidade, a nossa missão em ajudar nesta construção de um mundo novo, tá bom? Amados irmãos e irmãs, espero que vocês tenham gostado desse estudo e desta reflexão. Eu te aguardo também aqui no canal para os nossos próximos vídeos, tá certo? Até mais, e se você não é inscrito, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Até mais!